Sim, estamos aqui novamente para o nosso tradicional bate-papo de segunda-feira, ao lado do Henrique Farinha. Hoje num modo um pouco mais light, mais suave, versão pocket da live do Canal 10, mas que vai tentar abordar todos os assuntos pós-jogo, né? Após a vitória do Santos sobre o Paysandu por 2-0 e que acabou fomentando reações como a do nosso companheiro Jorge Igor, né? Aliás, parecida com a minha, a diferença é que eu não sei se ele ficou falando palavrão o jogo inteiro que nem eu, mas enfim, eu fiquei tão bravo com o primeiro tempo, mas ainda bem que ganhou. Ainda bem que ganhou, né? Porque 1 de 38 é isso, Henrique Farinha. Boa noite, um abraço. 1 de 38. Boa noite, Alexa. Quem vai nos assistir? Quem está nos assistindo e quem vai. Enfim, foi uma vitória. Era o que tinha de ser feito em casa, né? Mas é uma vitória que não espelha o que foi o jogo, né? Se a gente pensar, acho que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar que o Paysandu viria a Vila Belmiro, teria no primeiro tempo mais posse de bola, finalizaria 6 vezes ao gol, sendo 3 no alvo, e o Santos, além de ter menos posse, não finalizaria uma sequer. Uma. Ah, mas teve a cabeçada do Enzo. A cabeçada do Enzo desviou no zagueiro. Por isso não é considerado como uma finalização. Então, assim, foi uma atuação, como diria aquele outro comentarista, que tem muita gente que fica nervosa com ele, que é o Mauro César, uma atuação pífia do Santos no primeiro tempo. No segundo tempo foi sofrível. Foi menos ruim. Foi de pífia para sofrível, né? E, então a gente pode falar um pouco mais, pode desenvolver um pouco mais esse tema, mas o fato é, ganhamos, ok, foi feita a lição de casa, mas o recado foi dado. Desse jeito, não vai ser só sofrimento, vai ser sofrimento modo hard. Então acho que a gente precisa pensar em algo um pouco melhor em termos de desempenho para não ter esse sofrimento todo que está se avistando aí. Tanto é que esse é o tema da nossa thumb, né? Que o Santos ele precisa se adaptar rapidamente ao jogo truncado, às pancadas. Eu continuo achando que o nível técnico não dá para comparar, né? Mas aí o Santos às vezes se esforça, né? Que nem o Santos contratou o Patrick, o Escobar, o Serginho, que na coletiva o cara ele falou que ele que pediu, que ele foi maravilhoso no Maringá, o cara ele que falou. E aí, o Gé da Ponte Preta não jogou porque o Santos fez proposta pelo Gé. Aí eu te pergunto, com Furt, Enzo, Bruno Marques, que sabe Deus até quando vai ficar aí, mas enfim. O Morelos com essa situação indefinida, o Santos precisaria do Gé, Henrique Faria? Olha, eu começo a ficar preocupado porque o Carille, teoricamente, né, ele indicou, segundo ele, né, o Serginho. O Serginho. Indicou o Jet também, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. O Serginho, todo mundo sabe que não é uma indicação do Carille. Ele matou no peito, ele assumiu. Acho até que foi uma postura digna dele, mas a gente sabe que não foi ele que indicou. Né? Se o Serginho fosse bom para valer, né, ou fosse um nível compatível com o Santos, ele não estaria no Maringá. Essa que é a verdade. E nem era destaque do Maringá. Só para deixar claro. O Gé não tem a menor condição de jogar no Santos. É jogador para série. Ele é reserva na Ponte Preta. Nem titular ele é. Só para deixar claro. Né? É um jogador nível Série C. Série B com muito esforço. Então, assim, trazer o Gé quando temos Furt, Morelos, que a gente pode falar um pouco mais à frente, e o William Bigode, quem sabe um dia sai do DM. Esqueci do William Bigode, ainda tem ele. Tem mais. Gente, para quê?
Não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma lógica trazer esse jogador. Vão dizer que a temporada é longa e tal. Não tem nenhuma lógica. Como não tinha lógica trazer Henrique Dourado, como não tinha lógica trazer Pato. Mas não foram jogadores que o Santos foi buscar, foram oferecer. Não importa. Não tinha nem de avaliar. Mas, ô Henrique, deixa eu entender uma coisa. Agora não dá para trazer mais o Gé, porque era até sexta-feira. Então, por que raios ele não jogou pela Ponte Preta se não dava para trazer mais a... Ele alegou que estava assim, deprimido, tá. chateado pela questão, porque ele achava que era uma oportunidade muito maior do que a Ponte Preta. Sim. Ele tem razão. Para ele seria ótimo. Para ele, sim. Mas o fato é, para nós, não. Deixa ele lá na ponte, tá bom. Deixa ele lá, tá bom, tá bom. Até porque tem uma janela internacional no meio do ano em que o Santos pode prospectar aí algum outro jogador. Exatamente. Né? Já está prospectando aquele caso que eu trouxe aqui, que é o Ian Matheus, que é um jogador que, inclusive, o contrato dele com o Yokohama Marinos, ele é um dos destaques, se encerra em 31 de dezembro. Então, o Santos poderá assinar um pré-contrato e, de repente, negociar em 1 de julho e negociar alguma coisa para ele vir antecipadamente. Né? Não Entendi. Fazer como o Rueda com o Pituca. Sim. Né? Dito isso, meu caro Henrique Farinha, eu fiquei pensando aqui se a ideia do Santos ao especular o Gé, o Patrick, que fisicamente é forte, né, e vai ser apresentado nesta terça-feira oficialmente, se bobear pode até ser que estreie na sexta. Quando o Santos especula o Gé, ou pensa nele, porque o Rodrigo Ferreira teve gente que dividiu opinião, teve gente que achou que ele foi muito bem, gente que achou que ele foi muito mal. Eu acho que o jogo foi tão ruim, que para ir muito mal precisava fazer muita coisa. Eu achei ele um jogador tecnicamente limitado, só que ele é muito forte fisicamente. Será que o Santos não quis dar esse tempero quase que apimentado no time para deixar o time mais encorpado? O Gé não seria isso, como é o Rodrigo Ferreira, porque se você colocar o Rodrigo Ferreira junto com o Souza, que é o outro lateral esquerdo, ele é lateral direito, mas enfim, ou junto com o JP Sherman, é que nem colocar o, sei lá, falam o Mano de Piedra Duran contra o Mike Tyson. Não tem comparação. O tal de Rodrigo Ferreira parece um armário para jogar na lateral. Não sei se era isso que o Santos estava prevendo, trazer os caras mais encorpados fisicamente, só se for, né, Henrique? Então, eu acho que pode ter esse aspecto, sim, acho que até tem, mas eu penso que teria de ser buscado esse tipo de situação para posições carentes. Por exemplo, o Santos precisa de 2 pontas. Porque sem o Guilherme, sem o Otero, lembrando que o Otero pode ficar até 15 rodadas de fora da Série B. Por que tudo isso? Porque tem Copa América. E se chegar até a final e a Venezuela hoje é um time chato, são 9 rodadas fora. E tem mais eliminatórias a partir de outubro. Então, tem essa. Então, o que acontece? A Série B não para em data FIFA. Então, o Santos precisa ir atrás de jogador. E eu não falo só jogador para jogar pela ponta. Jogador com as características do Otero. Porque o Pedrinho entrou quando o Paysandu estava cansado, já estava, né? E ele tinha a assistência do JP Sherman, né? E tinha o Sherman, que o ajudou, principalmente no lance do segundo gol, que teve aquela jogada que o Sherman passou para ele, mas o zagueiro tentou cortar e sobrou para ele mesmo, ele chutou, deu rebote, e o Guilherme fez o gol. O fato é que o Otero é um meia-ponta. Ele não é um ponta de 1 contra 1. Ele até faz eventualmente 1 contra 1, mas não é a dele. A dele é ser um meia-ponta. É o cara que faz a diagonal. Qual é o problema dele? Porque muita gente está falando, mas o Otero caiu de rendimento, porque ele está jogando muito aberto. Ele não pode jogar tão aberto. Ele tem que vir pelo meio com um lateral que avance. Então, a minha impressão hoje, dadas as circunstâncias, e principalmente pelo desempenho que mostrou nas partidas em que entrou, é que o Sherman atropelou e tem que ser titular. Mas como é que vai fazer? Tem Adelan, Rainer, Rodrigo Ferreira. O famoso perdeu o Playboy. Mostra agora, que é melhor.
Agora na esquerda tem o Escobar. Tem o Rainer também, né? Esse aí joga em todas. Esse é o Coringa. Assim, Acho que o Souza vai jogar nunca, né? Eu que tinha fé e esperança que o Souza fosse trabalhado pro ano que vem. eu acho que o Souza vai atropelar os dois. Eu acho. Não sei, viu, Henrique? Vai, porque assim, a diferença técnica é muito grande. Se ele conseguir ter uma evolução física como teve o Sherman, eu acho que ele assume a posição. O problema dele é esse, é mostrar que ele vai evoluir fisicamente o mesmo que o Sherman evoluiu. O Sherman, para mim, agora, assim, e qual é a grande questão? Que assim, na Série B, como é um campeonato de nível técnico mais baixo, e a gente viu aí pelos jogos, eu vi, por exemplo, eu tive a cara de pau de ver 2 jogos fora Santos e Paysandu. Eu vi Curitiba e Ponte. Eu vi Curitiba e Ponte e eu vi Avaí e Operário. Meu Deus do céu. Eu vi um pouquinho desse aí também. Meu Deus do céu. Coisa patética. Então, assim, o Avaí é o próximo adversário do Santos. Perdeu também já nos descontos. Acho que eu vi um lesco de Ceará e Goiás também. Eu vi também. Estava esquecendo. Não, eu vi o jogo inteiro. Que o Messias se machucou logo de cara, né? Depois que terminou o jogo do Santos, eu fui para Ceará e Goiás e vi praticamente vi o jogo inteiro. Pensei que ia me livrar desse hábito esse ano, mas não teve jeito, né? E no domingo deve campeonato inglês, né, por cima, né? Só para. Já teve essa. E vi Palmeiras e Flamengo também. Então, vi futebol até. Eu estava na minha sogra vendo Palmeiras e Flamengo, mas meti no Star Plus lá no celular e fiquei vendo Real Madrid e Barcelona. Aí eu fazia assim, eu olhava para um, olhava para o outro. Aí eu olhava para um, olhava para o outro. Aí eu vi o Gustavo Gomes dando aquela cepuada em todo mundo. Aí eu vi o Vinícius Júnior, o Rodrigo falava, Ave Maria, que diferença. Mas enfim, né? O que há de se fazer? Então, assim, o que eu sinto, né, é que o Santos precisava ter se reforçado em posições carentes. Não tem reserva para o Guilherme. Mas será que ele não pensa, já que você falou do Otero, porque até quero emendar um outro negócio contigo, que é o seguinte, o problema do Santos ele é tático no sentido de que, trocamos os laterais, está tudo certo. Ele não pode eventualmente usar o Patrick na esquerda e o Guilherme na direita, numa eventualidade? Será que talvez o Patrick já não chegue com essa função de botar o Guilherme para o outro lado? Ele pode. O problema do Patrick todo é a gente ver primeiro qual é o nível de motivação dele. Se ele não tiver motivado para jogar no Santos, se tiver com preguiça. Cara, mas ele é um cara que não foi motivado para jogar no São Paulo, na parte final dele, ele não teve motivado para jogar no Atlético. Então, sabe? Primeiro, qual é o nível de motivação dele. E segundo, se ele vai entrar em forma. O problema dele é esse. Então, assim. Morelos 2, a missão? Eu acho que é pior do que o Morelos nesse sentido. Vamos ver se ele reage. Vamos ver se ele reage. Eu acho que o Morelos tem uma soma de aspectos que transcendem o fato só dele. O esquema do Santos não ajuda nenhum centroavante. O único que se adapta melhor ao sistema é o Furt. E, por exemplo, você vai trazer o Gé porque é forte. O Furt tem 1,89, tem a altura do Serginho Chulapa, e é mais forte que o Serginho Chulapa era. O cara é um armário, o Furt. Ele é um armário. Ele é mais encorpadão, né? O Serginho era magrelão e tal, né? Magrelão. E ele não, ele é parrudo, ele é forte. Precisa de outro? Não precisa, Precisa ter jogadores com características diferentes. Justamente porque vamos encontrar jogos com demandas diferentes. Então, assim, eu acho que essa janela que o Santos fez foi uma janela ruim, porque não reforçou posições carentes. Eu não acredito que o Serginho vai disputar posição com o Juliano, com todo respeito. E o Casares é o que a gente sabe. E aí nós já falamos aqui. Quando é que vai chegar a vez do Miguelito? Não que a gente ache que o Miguelito vai entrar e vai resolver tudo. É que o Miguelito, pior do que o Casares, não é. Sem dúvida. Até ver o jogo do Sub-20, você sabe que a participação dele no campo é muito mais efetiva. Mas ele precisa ser mais intenso. Eu concordo, mas o Casares não? O Casares é intenso? É. Não, né? E outro, o moleque só vai pegar o ritmo jogando, né? Agora, o
que me incomoda? O que me incomoda é que o Carille faz como a maioria dos treinadores da escola brasileira de hoje. Ele acerta a defesa e do meio campo para frente deixa a cargo das individualidades. Então o que acontece? Quando as individualidades estão mal, o time não tem jogadas treinadas, movimentações ensaiadas para criar volume de jogo. Depende sempre da inspiração. Os 2 gols saíram da inspiração do Pedrinho. Aliás, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, claro que o jogo contra o Avaí sexta-feira vai ter característica diferente, porque o Avaí já perdeu uma, vai jogar em casa. Né? Então o Santos vai ser mais atacado mesmo. Vai. Normal. Mas assim, só trocar os laterais vai adiantar alguma coisa? Eu duvido que ele troque, tá? Eu já adianto aqui. Eu duvido que ele mexa no time. Eu acho que vai ser o mesmo, talvez com o Furt no lugar do Enzo. Não vai mudar nada, lateral e tal. Mas você acha que para o Santos não porque também tem uma outra coisa que falaram assim, o time sentiu a falta da torcida. Pô, esse time não pode ser tão emotivo assim, entendeu? Basta que eles entendam onde o Santos está jogando, que tem que ser o suficiente para o cara correr. Mas não tinha torcida e tal. Para, né? Eu não consigo entender isso aí, não. É só trocar de lateral e está tudo certo, Henrique? Não, acho que não. Eu falo há muito tempo que tem um espaçamento entre as linhas. É frequente o time ter essa situação de marcar, não se definir em que faixa do campo quer marcar. Eu digo que esse time é mais apropriado, pelas características dele, marcar em bloco médio e sair em transição rápida pelos lados, né? Marcando em bloco médio, linhas compactadas para apertar o adversário, mesmo que você deixe a bola com ele, mas apertar para retomar rápido e sair. Nós não vemos isso. O jogo contra o Paysandu, o Santos não sabia se marcar em bloco médio, em bloco baixo, o meio campo distante da defesa e do ataque, os volantes tendo que correr para todo lado para cobrirem uma faixa de campo muito grande, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso desequilibrou o sistema defensivo e o próprio meio campo do Santos. Não à toa, o Paysandu estava com liberdade particular. A sorte do Santos foi que saiu o Robinho, entrou o Val Salles, que é um jogador, o Val Souza, né? Que é um jogador, que é um volante, então ele tem menos capacidade de passe. Isso fez diferença, principalmente no segundo tempo, quando o Paysandu cansou mais, né? E aí você vê o quê? Você não vê essas movimentações laterais, meias, pontas, você não vê essa aproximação com troca de passe, com triangulação, para quê? Para justamente gerar desequilíbrio. Tipo, gera uma superioridade numérica em um dos lados, né, ou na direita ou na esquerda, gera um desequilíbrio no balanço defensivo do adversário e aí vai para cima. Criou uma situação. Não. Tem gente que fala assim, mas o cara ele joga muito pelas pontas. Eu não vejo. Você viu grande jogada pelas pontas? Então, mas aí ele vai alegar que é o problema da falta de parceria dos laterais. Porque o Rainer, ele é destro jogando na esquerda, ele vai para o meio, e o Aderlan é um lateral construtor, ele não é um lateral que... Então, aí sei lá, mas mesmo assim, Henrique, vamos combinar que é muita explicação, é muito malabarismo que a gente está fazendo aqui para explicar o Santos ter dificuldade que teve contra um time que acabou de subir da Série C, né, meu? Sabe? Com todo respeito ao Paysandu, a vontade, até acho que ficou claro que o Paysandu não tem banco, porque o Hélio dos Anjos tentou trocar um monte para dar gás, porque ele percebeu que o time estava morrendo fisicamente, porque os caras jogaram numa intensidade louca no primeiro tempo, mas aí botou os reservas, e os reservas corriam, mas não tinham a condição técnica necessária, né? Então isso facilitou um pouco a vida do Santos ali, né? Eu não sei o que esperar contra o Avaí. Não dá para o cara ele reclamar de falta de tempo para treinar. Mas você viu o que ele falou na coletiva? Que ele não vai mudar o sistema de jogo do time, porque senão o time desacostuma. Cara, juro por Deus, eu nunca vi um negócio desse. O time está acostumado a jogar desse jeito, então não vai ter variação tática, não. Eu acho estranho, porque o próprio Carille aqui no Santos, ele meteu 3-5-2, depois 3-4-3 e variou para 4-2-3-1. Por que daquela vez ele fez e agora não consegue fazer mais?
Quer dizer que agora... o Santos não vai se adaptar ao adversário, dependendo das circunstâncias? Exatamente, não, e pelo visto não, e ele, como agora ele teve uma grande interferência na escolha dos jogadores, ele quer aplicar o sistema que ele acredita que funciona com esses jogadores que ele colocou, mas eu acho que ele colaborou para trazer, caso do Juliano, do Gil, do Otero, né? Mas eu particularmente creio que ele está se equivocando, porque essa é uma situação que a gente viu, por exemplo, com o Bustos. O Bustos ele começou bem, né? O time foi engatando boas atuações quando todo mundo começou a perceber como o Santos jogava. Aí foi marcando, e aí o Santos ficou em grandes dificuldades, foi caindo de rendimento, caindo. Por quê? Ele insistia no mesmo sistema. E eu acho que o cara, ele mesmo estando agora num nível de competição abaixo, essa mensagem me dá muito o tom de acomodação, sabe? Como se o Santos vai jogar a Série B, como tem um orçamento, até foi o Ademir Quintino que trouxe essa informação. A folha do Santos é de 11 milhões hoje em dia. A folha do Goiás, que é a segunda maior, é 3 milhões e meio. Então, o Santos tem obrigação, né, do seu ponto de vista financeiro, de tamanho, de gigantismo de história de time e de jogadores, de ganhar a Série B. Não só se classificar, conquistar o acesso, mas ser também campeão. Ah, mas eu não quero ser campeão. Ok, ninguém quer. Mas agora é o seguinte, o Santos está em campo, amigo, tem que amassar. Tem que amassar. Desculpa, mas é isso. É um time gigante que está em campo. Não dá. Não dá para tomar sufoco do Paysandu em casa no primeiro tempo, gente. Não dá, isso é inadmissível. Não, e o pior é que teve cara que veio fazer palhaçadinha, falar bobagem para mim no Twitter, né? Aí depois o técnico admitiu que o primeiro tempo foi horroroso, o João Paulo nos bastidores admitiu que o primeiro tempo foi horroroso, o presidente do clube admitiu que o primeiro tempo foi horroroso, e aí eu tenho que ouvir graça do tipo, o Paysandu ganhou o jogo? Porra, bicho, pelo amor de Deus, cara, você não tá vendo o que tá acontecendo? Eu sou obrigado a achar que tá tudo bem porque ganhou. Eu sempre falo, a gente precisa alertar antes para não dar problema lá na frente. E o próprio cara, ele falou, ainda bem que aconteceu agora. Agora, até como eu coloquei esse questionamento no vídeo pós-jogo, não adianta o cara ele chegar todo pós-jogo e falar assim, a gente ferrou aqui, errou ali, não sei o quê. Vira e mexe acontece isso. Vira e mexe acontece isso. E ele tem sempre uma... Assim, eu acho que alguns tipos de problemas não deveriam se repetir mais, especialmente contra adversários tecnicamente inferiores. Se você tem um adversário tecnicamente superior, com um treinador de ponta que vai ler o teu time, como você falou agora, Henrique, é uma coisa. Agora, desculpa, com todo respeito, o Hélio dos Anjos, com o time do Paysandu, que subiu da Série C, chegar aqui e meter um nó tático no Carille no primeiro tempo, não adianta dizer, a gente não fez, a gente tinha que fazer isso, aquilo outro. A responsabilidade maior é dele, né? Então, eu espero que ele efetivamente tenha aprendido e que no próximo jogo, já contra o Avaí, algo mude. Que nem enquanto nós estávamos aqui fazendo esse nosso bate-papo, via lá o resultado parcial, o Guarani, que é o nosso terceiro adversário, já estava perdendo do Vila Nova, né? Então, em casa tem que fazer os resultados sempre. E fora vai ter que somar. Assim, eu não vi nada demais nos poucos jogos da Série B que eu assisti que chegue a dizer assim, nossa, é assustador, né? Que coisa. Até o Curitiba, que caiu também, que tem SAF e tal, não imaginei que fosse para isso tudo aí. Enfim. Bom, o Henrique, individualmente, você quer destacar alguma coisa aí do jogo do fim de semana? Todo mundo elogiando aí o Gil de novo, mas eu achei o João Schmidt bem abaixo, viu? Muito bem abaixo. abaixo. E o Pituca também. Mas eu acho que o João Schmidt foi mais. Pior que o Pituca. Sim. Eu até achei que demorou para o Tomás encontrar. E o Juliano também não foi bem. Eu não sei se foi uma coincidência, o meio de campo do Santos não funcionou. Eu vou falar o que eu falei para uma pessoa lá no Twitter, que veio falar para mim assim, né? Que eu coloquei, né? Que o Pedrinho foi o melhor em campo. O que não significa muita coisa no nível de rendimento que o time teve. Mas
temos de reconhecer que ele fez o primeiro gol em uma jogada mais de sorte, mais de raça que de técnica, mas deu certo. E no segundo ele teve a iniciativa de chutar, e esse chute gerou um rebote que o Guilherme aproveitou. Aí veio alguém lá no Twitter para mim, agora os lacradores vão parar de reclamar dele. Eu falei para ele o seguinte, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto dele como pessoa. Em campo, ele tem que se provar para mim, porque de 14 jogos este ano, né, que ele entrou, ele foi bem em 3. Bem não, né? Ele foi útil em 3. Contra o São Bernardo, contra o Bragantino e contra agora o Paysandu. Nas outras partidas ele foi péssimo. Então ele tem uma defasagem grande. E outra, eu não traria um cara com essa imagem pro Santos. É um direito meu não querer. Se você quer, se você gosta, convida para jantar na sua casa. Na minha não entra. Acabou. Agora eu não vou ser hipócrita de ver o cara fazer o que ele fez sábado, que não foi nada extraordinário, mas foi o melhor, e dizer que ele não foi. Só porque eu não gosto dele. Precisa ter bom senso. Aliás, eu acho até que no aspecto técnico e tático, ele escancarou um problema. Porque ele fez o que ninguém fez durante o jogo. Exatamente. Que foi ter pego a bola, ter ido para cima, ter feito movimentação, o ataque não fez isso, né? Isso acaba sendo aí um problema. Então, eu destacaria ele, eu destacaria o Sherman, que eu acho que entrou bem, deu muito mais volume de jogo que o Aderlan. Para você ter uma ideia, cada um jogou um tempo. O Aderlan teve 27 ações com a bola. O Sherman teve 39. Isso dá uma dimensão de como o Sherman participou muito mais do jogo. Se apresentou mais para o jogo. Se apresentou mais para o jogo. Errou 7 passes que nem o Aderlan, mas tentando mais do que o Aderlan. Porque o Aderlan só fez o burocrático, né? Fora os dois, acho que o Guilherme foi um jogador que taticamente também sempre dá sua corda de esforço. Tecnicamente ele estava mal, mas acabou fazendo o segundo gol num lance de oportunismo. Então, eu destacaria basicamente esses 3. O Furt entrou muito mal. Entrou mal. E perdeu um gol que não deveria ter perdido, né? Aquele rebote, né? Aquele rebote. Então, assim, é preciso que se diga isso. Acho que o Rodrigo Ferreira entrou, não comprometeu, mas não vi nada nele, a não ser as limitações técnicas dele muito claras para mim. Teve uma bola que ele recuou ele lá. Errou e teve uma que ele errou o domínio lá na lateral, e aí deixou a bola sair, coisas assim básicas, né? Então, eu não vi nada demais nele, não. Para ninguém, a gente está quase chegando no final aqui, para ninguém dizer que nós estamos muito azedos, que nós estamos de mau humor, o Santos ganhou e vocês estão reclamando e tal. Assim, a gente está analisando pontualmente o jogo. Porém, é claro que este time já mostrou no Campeonato Paulista contra adversários, por isso que a gente cobra, né? Porque se fez contra o Palmeiras o que fez, contra São Paulo, Corinthians e Bragantino o que fez, é para fazer mais, né? É para fazer mais. Então, assim, eu acho que se o Carille, agora que teve toda a primeira rodada, ele vai ter os tapes dos times, né? Os VTs dos jogos, com as mudanças, com as novidades aí de táticas dos treinadores, as contratações que cada um fez, ele já vai conseguir ter um olhar para esses jogos, né? Para esses próximos adversários. Vai ter contra o Avaí, já vai ter contra o Guarani, vai ter contra o Amazonas, que perdeu em casa para o Sport. Ele já vai ter uma linha e os jogadores precisam entender, né? Eu fico imaginando o Felipe Jonathan na Série B querendo dar caneta em todo mundo na lateral esquerda, né? O Pedrinho, aliás, teve uma hora lá que ele foi querer fazer uma graça também na ponta de tem que parar com isso, cara. Ele tem que falar com os caras, né? E não cair na pilha de provocação, de jogo parado, de porrada o tempo inteiro. Eu acho que é mais uma adaptação psicológica, digamos assim, e tática do que técnica, porque na qualidade eu acho que o Santos vai melhorar. Sim. Duvido que o Santos faça um jogo tão ruim como fez contra o Paysandu, já contra o Avaí. Pode acontecer alguma circunstância, um chute de fora da área, uma bola aérea, aquelas besteiras que acontecem no futebol. Mas eu já acho que o Santos vai jogar melhor contra o... Aliás, você viu se vai onde é que... Bom, deve ser Gold e TV Brasil, que está rolando essa dobradinha, né? O feminino, inclusive, também, né? Acho que sexta-feira são esses que transmitem, né, Henrique? Ou o pay-per-view pode e mostrar... O também. O primeiro também, para fora. Mostra. Então, olha só, o que eu acho?
o Santos fez a sua lição de casa. Deveria ter tido uma vitória com mais autoridade. E por que eu falo isso? Porque dependendo do placar de hoje, de Vila Nova e Guarani, que está 1-0 já para o Vila Nova, e do placar de Brusque e Mirassol, o Santos pode fechar essa rodada em quarto. Mas aí, Henrique, eu acho que Não. faz parte, né? O Não, Santos só claro tá. que Terminaria em primeiro se ele tivesse enfiado uma goleada, né? Não, a Que aliás, era o que eu imaginava que fosse acontecer. Exatamente. Então, por que eu tô colocando isso? Porque o Paysandu, para mim, pelo que eu andei vendo, é um time que vai disputar a parte de baixo da tabela, com forte tendência à zona de rebaixamento. Então, assim, quando você olha que você pegou em casa um time desses e tomou um sufoco no primeiro tempo, eu acho que tem algumas lições que precisam ser aprendidas. Eu espero que para o jogo contra o Avaí, além de questões táticas, que a postura do time seja diferente, do ponto de vista anímico, um time que entenda que está na Série B, não adianta se queixar, essa é a realidade, e que tem de encarar os adversários com o mesmo respeito que encarou os outros de Série A que já enfrentou esse ano. Só porque lembrando é subir. que, já que você falou dessa questão, o Santos vai enfrentar um Avaí já na zona de rebaixamento. Exatamente. Os times que perderam a primeira rodada. Enfim, não sei em que pé o Guarani vai chegar aqui na terceira rodada. O Guarani se mantiver esse placar, fica já na zona de rebaixamento. O Amazonas, por exemplo, na segunda rodada vai pegar o CRB fora. Então, quando for enfrentar o Santos... E também perdeu. Aí vai pegar a Ponte fora depois. Não sei, os caras... O Santos pode pegar logo de cara uma sequência de times aí já lutando contra a Série C. Exatamente. Então, não sei, vamos ver. Vamos ver. Ô, Henrique, algum outro tema relevante, palpitante, que ficou aí para... Aliás, agradecendo aqui aos nossos apoiadores que passaram no rodapé, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef Arte do Bom Churrasco, Isatec Informática, nesse formato pocket da nossa live. Eu peço que, se você conhece agora o nosso trabalho, para que se inscreva e ative as notificações, deixa o like, que também ajuda muito o nosso conteúdo por aqui. Sabe que esse fim de semana que está chegando, vai ter jogo do Sub-17 do Sub-15 no CT de manhã e do Sub-20 contra a Portuguesa Santista à tarde, tudo no sábado. Eu acho que eu vou dar um jeito de ver esses joguinhos, viu, Henrique? Teve jogo hoje, né? Teve jogo hoje. Mas da Copa Bull. E Sub-17, foi na Copa Bull que Copa Bull. O Sub-15 começou perdendo de 2-0 e virou para 3-2, e o Sub-17 enfiou 11-1. Ave Maria. 11-1. Mas o filho do Robinho não jogou nesse, não, né? Não, ele entrou no segundo tempo vindo do banco, mas não marcou nenhum gol. Pedrinho fez 5. Será que é o Pedrinho do Carilho? Entrou lá com o Sub-17, meteu 5. O Davi Santos 2 vezes, Luca Amaro, Vinícius Fabre, o Ligeiro e o Felipe Quinelli. Eu citei outro dia que esse Felipe Quinelli é o menino que veio lá de Marília, né? Se Marília. não tiver equivocado. O Juninho entrou no segundo tempo no lugar do Vinícius Fabre. Fiz um vídeo sobre ele, né? E pedindo para as pessoas terem calma com ele em todos os sentidos e não fazerem comparações esdrúxulas, né? Deixar o menino seguir a vida dele. Enfim. Eu fiz um comentário mais ou menos nessa linha lá no Twitter também. Acho que esse é o caminho, né? Não adianta a gente querer que ele seja tão bom quanto o pai, ou que a gente quer que ele seja, tão bom quanto o pai tecnicamente, e fora de campo, alguém mais consciente do que ele deve ser. Ele vai ser o que ele é um outro ser humano e a gente precisa dar o espaço para ele se desenvolver e ver até onde o talento dele vai levar. Muito bem. Henrique, para a gente encerrar, sexta-feira, Avaí 5-0. O Santos vai surfar essa onda em Santa Catarina. Não, Avaí 0-5. 0-5. Não, mas é que eu coloco. Não sei se chega. Não vai chegar em 5. Não. 5 não vai ser. Nem por lá. Ali vai mudar para o modo Carilho, 1-0 tá bom, Bruno. E olhe lá. Pelo pouco que você viu do Avaí, preocupa? Vai jogar em casa, né? É um time que tem um orçamento, diria que é mediano aí na Série B.
assim, minha opinião, o Santos é favorito e tem que vencer. E fora de casa, como você mesmo colocou, como o Avaí teoricamente vai se expor um pouco mais que joga em casa e vem já de uma derrota, é tudo de bom para o que o Carille gosta de fazer, né? Como ele gosta de armar o time. Agora, claro que o Avaí virar para cima, mas não acho que vai se expor assim de uma forma avassaladora, né? A quem interessar possa, o técnico do Avaí é Barroca, e entre os reforços para este jogo está Pedro Castro, aquele ex-menino da vida. Só falta ter lei do ex, hein? Lateral esquerdo, Mário Sérgio, atacante Ademilson, poderão enfrentar o Santos na próxima sexta-feira. Já enfrentou o Santos muitas vezes, até pelo próprio Avaí. Né? Então, aliás, é a chance da galera santista aí de Santa Catarina acompanhar o time, né? Que a gente sempre fala. Dessa é uma boa oportunidade aí para o pessoal acompanhar. O Pedro Castro é um jogador de Série B. Tipicamente, esteve no Botafogo quando o Botafogo estava na Série B, por exemplo. Ele é um jogador de Série B. E no Cruzeiro também. Muito bem, meu caro Henrique Faria, até para ter o cronômetro aqui, porque eu me perdi com o tempo aqui da nossa live. O tempo oficial já passamos do tempo pré-estabelecido aqui, mas enfim, semana que vem vamos ver como é que fica o nosso ritmo. Nós estamos passando aí por momentos de reformulação, mas vamos ver, dependendo de como for. Semana que vem a gente volta para o modo tradicional, vamos no modo pocket mesmo, tá bom? Henrique Faria, o seu destaque final. O meu destaque é esperar exatamente aquilo que nós falamos, que no jogo contra o Avaí, o Santos demonstra que aprendeu as lições da primeira rodada, embora tenha vencido, e jogue de uma forma mais compactada, mais agressiva, impondo-se mais ao adversário, já que a diferença técnica e financeira é muito grande. Isso tem de ser visto em campo. O cara ele tem condições de fazer esse time jogar mais do que ele jogou na primeira rodada, e é o que todo mundo espera. E é isso, galera. Valeu. Muito obrigado, Henrique Faria. Semana que vem voltaremos. Aí já vai ser de sexta, né? Sábado, domingo livre, né? No cinema e na praia, comer pizza e tal. Isso. Fazer o quê, né? Aí na segunda-feira bateremos papo sobre o Santos, tá certo? É isso. Obrigado, Henrique. Um abraço. Obrigado, até a próxima. E a vocês que estiveram conosco, aquele Vida Longa e Próspera. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.